Boa noite a todos. Cumprimentos, irmãos, a gloriosa paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, poder me unir aos irmãos e glorificar esse Deus que é maravilhoso para conosco. Esse Deus que tantas coisas tem feito em meu e seu favor, amém? Se você tem a sua Bíblia, tome posse dela. E abra no texto a qual a pastora leu no início. Quem lembra? Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Todos lembram? Deus é maravilhoso, porque Deus confirmou uma palavra. Nós vamos fazer leitura de outro texto, mas agora em pé, nós vamos fazer uso desse texto que vem de encontro àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Apesar dela ser minha esposa amada, nós não combinamos nada. Ela sabe disso, Deus sabe. Mas Deus quer falar algo maravilhoso para conosco. Diz assim na minha tradução, né? Uma tradução NTHL. Pastor, o que é NTHL? É nova tradução na linguagem de hoje. Melhor, NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem mais simplificada, mais fácil. Talvez você está de posse de uma Bíblia na linguagem da Almeida Ferreira Corrigida. É uma linguagem mais culta, usa nós, tu, eles, vós. Algumas nomenclaturas, umas palavras difíceis. Mas essa linguagem é mais fácil de entender. Simplificou um pouquinho o texto que a pastora leu, mas o contexto é a mesma coisa, o significado é o mesmo, amém? A palavra do Senhor diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Sente-se glorificando ao Senhor, guardando no seu coração esse trechinho que diz assim: confie no Senhor. Pode se assentar. Confiando no Senhor. Porque é a respeito disso que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Amém? Querido e soberano Deus, Criador do céu, da terra, detentor de todo o poder, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mais uma vez estou diante da Tua gloriosa presença e necessito que o Senhor venha e mais uma vez tome a minha vida por completo. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, tenha misericórdia de mim, ó Deus, para que mais uma vez eu possa ser usado por Ti como instrumento nas Tuas mãos. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Diga para o seu irmão, confie no Senhor. Até quando tudo te impulsionar para não confiar no Senhor, a palavra nos induz e nos ensina a confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de confiança. Se tem alguém digno de confiança, esse alguém é o Senhor, Salvador das nossas vidas. Antes de nós entrarmos no texto, quero compartilhar isso com os irmãos, que é algo que nós temos visto muito neste tempo. E eu, como ministro do Evangelho escolhido por Deus, não pela minha própria vontade, não pela vontade do homem, mas escolhido por Deus, tenho visto muito isso. E é algo de um ponto de atenção e um alerta para nós.
antes de nós entrarmos no tema que vai abordar confiança e tem por título Primeiro Confie, qual Deus colocou no meu coração, o tema é confiança. E diante desse tema, Deus colocou no meu coração, primeiro confie. E nós vamos saber por que Deus está falando isso conosco. Mas antes disso, quero compartilhar com os irmãos um testemunho que aconteceu comigo no ano de 2010, 2011, pregando a palavra. Estava eu na igreja do Evangelho Quadrangular em Miracatu, pregando a palavra de Deus. E naquela ocasião o Senhor colocou uma palavra no meu coração, foi ministrando no meu coração durante 3 semanas. E o texto ao qual o Senhor deu ao meu coração para que eu colocou ao meu coração para que eu pregasse, se encontrava no livro de Juízes, no capítulo 13, até o verso 16. Eu creio que muitos irmãos sabem do que se trata essa palavra. O livro de Juízes, capítulo 13, até o verso 16, vai nos contar a história de Sansão. Um homem escolhido por Deus, a qual fez uma aliança com Deus, através do pacto do nazireado. Sansão era nazireu, desde criança. Não podia cortar o cabelo nunca, não podia tocar em animal ou carne morta, seja de humano, seja de animais. E não podia tomar bebida forte, ou seja, bebida alcoólica. A sua mãe fez esse pacto antes do nascimento dele. Deus disse, vou conceder um filho, mas ele será nazireu, ele será separado para mim. E ele não vai poder nunca fazer isso, cortar o cabelo, tocar em animal morto ou carne morta, e nem tomar bebida alcoólica. E ele vai ter que respeitar este pacto. E estava eu pregando, porque Deus colocou esse texto no meu coração a respeito de Sansão. Porque nos mostra alguém que tinha tudo para dar certo, tinha a bênção de Deus, mas escolheu dar errado. Não foi Deus que escolheu isso. E muitas das vezes nós falamos, o inimigo. Não, o inimigo não o induziu aquilo. Se você ver o texto do 13, capítulo 13 até o 16, você vai ver que Sansão toma atitudes por si mesmo, que o levam à derrota e consequentemente lá no final, a morte. Sansão morre. Mas isso eu vou deixar para os irmãos como dever de casa, ler esse texto e tomar propriedade dessas lições riquíssimas para a nossa vida. Continuando, estava eu pregando, estava alertando as pessoas sobre o perigo de servir a Deus de qualquer maneira. Sansão tinha uma aliança com Deus, mas ele não dava valor para essa aliança. Hoje você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, podendo praticar a palavra, mas muitos não dão valor. E é por isso que nós temos visto o mundo, e muitos cristãos até, agindo de forma contrária à palavra. Só que não é fácil pregar correção. Eu vou pregar confiança, calma, não se entristeça. Mas é necessário falar isso, porque quando o pastor sobe numa tribuna e prega a respeito de correção, e exorta pessoas que estão no erro, ou até mesmo nós, que olhamos para nós, mas eu não estou errando em nada, por que o pastor está pregando sobre isso? Eu não vi ouvir sobre correção, ou que eu tenho que me corrigir, ou que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho um problema lá em casa, eu tenho uma pessoa, um familiar meu, eu tenho uma dificuldade no meu serviço, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é sobre isso que eu quero ouvir. Não é sobre correção, não é sobre fugir do pecado, fugir da aparência do mal, não é sobre o que Deus vai fazer, eu quero que Deus fale sobre o meu problema. Esse é o grande erro de muitos, porque se Deus está tratando sobre correção, nunca você vai ter um problema lá em casa. Isso que já aconteceu muitas vezes na sua vida, se nós tivéssemos dado ouvidos à palavra e seguido aquilo que Deus tem falado, e muitos aí não estariam na situação que estão agora, se seguisse primeiro a palavra de correção, certamente a bênção correrá atrás de você. Se você fizer a vontade de Deus, você não vai precisar ficar ouvindo toda hora, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Se você é fiel a Deus, a bênção estará com você. Você não precisa ficar ouvindo de um pastor ou de um pregador toda hora,
Deus vai agir na sua causa, Deus vai entrar com providência. Se você é fiel a Deus, é claro, é certeza que Deus vai mudar a sua história. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Por que digo isso? Porque eu preguei e falei sobre a situação de Sansão, e tinha um parente meu, vou ser bem claro, um tio meu, que era recém-convertido. E passaram-se alguns dias que eu tinha pregado esta palavra. Esse tio meu foi na minha casa e me chamou de canto, a parte da minha esposa, a parte de todo mundo. E ele disse a seguinte maneira: meu sobrinho, Deus te usou muito, você pregou a palavra, algo tremendo da parte de Deus, mas eu posso te dar uma dica? Eu posso te dar um conselho? Eu falei, fala, tio. Não prega mais isso não. Mas como, tio? Se o senhor mesmo falou que foi Deus que me deu a palavra, o senhor crê que Deus está me usando? Os irmãos creem que Deus está me usando aqui em cima, que eu não estou falando nada de mim mesmo. Como é que eu não posso fazer a vontade de Deus? É maravilhoso, veio da parte de Deus, mas não prega isso não. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir isso. Olha o que eu ouvi. As pessoas tiveram um dia cansativo. Você trabalhou hoje. Cada um que aqui está trabalhou. E cada um que aqui está com o coração muitas das vezes aflito. Está com pensamento em outras causas, em outras dificuldades. Tem N problemas para ser resolvidos. Amém? Tem pessoas que precisam da sua oração. Tem pessoas da sua família que ainda não aceitaram a Jesus. E é necessário que você ore por essas pessoas. Nós temos problemas, temos dificuldade, muitas vezes de emprego. Mas muitas das vezes nós temos que deixar muitas vezes o problema, a necessidade do nosso emprego de lado e orar para o nosso tio, para a nossa tia, para o nosso sobrinho, para o nosso irmão, para o nosso colega que ainda não aceitou Jesus. Porque isso é mais importante do que algumas necessidades, do que o emprego muitas das vezes. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas é verdade. A salvação de uma alma, a palavra diz que vale mais que o mundo inteiro, vale mais que o seu emprego, vale mais que o seu carro, vale mais que a sua casa. Só que nós não queremos ouvir isso, e meu tio não queria ouvir. Para tomar cuidado e não seguir os mesmos passos de Sansão, não era essa a palavra que ele queria, recém-convertido. Ele acabou tomando algumas opções na sua vida e perdeu muitos bens. E o que ele queria ouvir, eu sei o que ele queria ouvir. E Deus não precisa me revelar, eu não preciso estar com os olhos fechados para saber. Ele queria ouvir que Deus ia restituir tudo de volta. Mas há processo nisso. Você estava cheio de bens, longe da presença de Deus. E você perdeu por inconsequência, por erros seus. E você vai 2, 3 dias para a igreja, um mês, não sei. E você quer que Deus retribua tudo de volta, que Deus devolva tudo? Mas que lição você aprendeu com tudo isso? Para que Deus entregue tudo de volta? Não será um erro da parte de Deus entregar tudo de volta, sendo que você não aprendeu ainda? Você vai perder tudo de novo, não vai? Porque você não está preparado ainda para receber a bênção. E a respeito disso que eu estava falando, Sansão ainda não estava preparado. Deus tinha uma aliança com ele, mas ele sempre corria das palavras de correção, da vontade de Deus. Ele queria fazer as coisas da maneira dele. Sansão era um homem super forte, dotado de força pelo Espírito Santo, mas ele gostava desse poderio. Sansão vencia um exército sozinho. Alguém conhece um homem que pode vencer um exército sozinho? Pois Deus dava capacidade a Sansão, através do Espírito Santo, para ele vencer um exército sozinho. Isso foi enchendo ele de orgulho. E ele acabou achando que ele fazia aquilo sozinho, sem a ajuda de Deus. Isso é muito perigoso. E eu tive que falar a respeito disso. E meu tio me chamou de canto e falou: não pregue mais sobre isso, porque isso não dá ibope. Está vendo quantas pessoas tem aqui dentro da igreja? Porque a palavra de Deus genuína não dá ibope. Se tivesse uma campanha de cura e libertação, um milagre, alcance a sua chave, a sua casa, o seu carro, nós sabemos que Deus faz isso, mas há etapas. Mas tem pessoas que pregam que você pode pular as etapas, e isso é mentira. Você não pode pular etapas. Você tem que seguir a palavra para ser abençoado. Como a nossa irmã Priscila aqui está. Ela não é médica à toa, ela cumpriu várias etapas e estudou muito.
A professora aqui, a irmã Beth, graças a Deus agora está descansando. Mas quantas dificuldades ela teve que passar para ter um diploma na mão e poder lecionar? Há etapas. Na área espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual. Eu queria, como pastor, chegar aqui para vocês e falar: tudo vai dar certo na vida de vocês, não precisam cumprir nenhuma etapa. Tudo vai mudar amanhã. Ou melhor, quando você sair dessa porta para fora, você vai encontrar tudo diferente lá. Mas se eu fizesse isso, essa é a minha vontade. Mas se eu fizer isso, eu vou estar passando por cima dos princípios da palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que vão ter que passar por etapas aqui para chegar à vitória. Se eu falar que você vai ser vencedor agora, e essa não for a vontade de Deus, eu vou estar mentindo para você. Você pode me amar hoje, me abraçar no final do culto, falar: pastor, que palavra maravilhosa o senhor pregou. Mas quando passar o tempo e nada acontecer na tua vida, porque eu não ensinei para você as etapas que você tem que cumprir, você vai ter raiva de mim. Falar: o pastor mentiu para mim, falou que ia receber bênção, vitória, e não aconteceu. Por quê? Porque eu pulei etapas. Eu não falei a verdade para você, que você tem que seguir a Cristo, que você tem que ser fiel, que você às vezes vai chorar servindo a Cristo, que às vezes você vai se machucar servindo a Cristo, que às vezes pessoas vão se levantar contra você mesmo você servindo a Cristo, que pessoas vão te caluniar mesmo você servindo a Cristo. Mas o que Deus colocou no meu coração é: confie. Confie. Mesmo quando um pastor subir na tribuna e pregar sobre Sansão, confie que aquela palavra tem um propósito, não para te envergonhar, não para te entristecer, não para você sair da igreja chateado, amargurado, mas tem um propósito para que você vença amanhã o inimigo, para que você não seja presa fácil para o inimigo. Por isso que tem palavra de instrução. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 11 e 12, tem uma palavra muito maravilhosa da parte do Senhor que diz assim, Provérbios 3, versos 11 e 12 diz: meu filho, na minha tradução, se a sua tiver um pouco diferente, não importa, o resultado é o mesmo. Meu filho, quando diz meu filho, diz minha filha também, é para todos essa palavra. Não despreze a bênção do Senhor, não, está falando não despreze a disciplina. O que é disciplina? Correção. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, porque quando nós somos disciplinados, muitas pessoas se magoam, porque não é aquilo muitas das vezes que ela quer ouvir. Ela quer ouvir bênção, mas Deus primeiro vai corrigir, vai disciplinar algumas coisas que você necessita que sejam arrumadas na sua vida, para que depois você seja abençoado. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nossa, o Senhor nos repreende, e muito. O Senhor é um Deus de repreensão, é um Deus de vitória, é um Deus de bênção, é um Deus de alegria, é um Deus de prodígio, de milagres, mas Ele também é Deus de repreensão. É difícil pregar isso, mas está na Bíblia. Verso 12: pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Então se o Senhor está disciplinando você, é porque Ele ama. Ó, com quem a palavra vai comparar o Senhor? Assim como o pai, ou poderia ser a mãe, pai e mãe, os pais, mas na tradução está o pai, mas refere-se aos pais. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, o pai e a mãe não corrigem o filho que ama? Meu filho, você vai sair tarde da noite com essas pessoas que eu não conheço? Aonde você vai? Ah, eu vou sair com meus amigos, eu vou tomar uma bebida, eu vou para um lugar, uma danceteria, algo assim. Meu filho, mas será que esse é o lugar para você estar? Será que a bebida vai fazer bem para você? Eu não vou deixar você ir, eu não quero que você vá. O que acontece com o filho quando você fala não? O Senhor e a senhora são pais maus. Eu queria ter o pai do Quinzinho, do Zezinho, do Luizinho, porque tudo que ele pede,
tudo que ele fala, o pai diz sim. Mas a palavra diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Um pai que fala assim para os filhos toda hora, ele ama o filho? Não ama. Eu já respondo. Não precisa você pensar nisso. A palavra diz que Deus é o melhor pai do mundo. E Deus, que é Deus, disciplina o seu filho. Porque eu e você não podemos. Porque ele vai ficar emburradinho? Porque ele vai ficar bravinho? E Deus, ele corrige, disciplina porque ele deseja o bem. Deus por várias vezes disciplinou e corrigiu Sansão. Sansão, eu vou fazer do meu jeito. No finalzinho do capítulo 16, um pouquinho antes, na metade, vocês vão ver que Sansão morre. Porque a disciplina e a correção foram demais para os ouvidos dele. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um evangelho que não tem disciplina e correção. Mas eu louvo a Deus porque o pastor me permite pregar isso. O pastor me dá liberdade para pregar aquilo que Deus me deu para pregar. Eu não prego aqui a minha vontade, não prego a vontade do pastor, não prego a vontade da pastora, não prego a vontade de outros pastores, de teólogos, nada. Eu prego a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que eu prego isso? Porque eu sei que eu não vou ter problema nenhum com isso. Que eu não vou ter que me envergonhar, que eu não vou ter que correr, que eu não vou ter que me esconder. Porque se eu prego a vontade de Deus, eu só estou fazendo a vontade dele. Quem vai se encarregar da vitória, do milagre, da palavra de exortação se transformar em bênção, é ele. Eu só tenho que pregar a vontade dele. E aí tudo vai ficar bem. E quando você ter certeza que o pastor está pregando a vontade de Deus, fica tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Porque ele está fazendo a vontade de Deus. Só que nós somos muitas das vezes tentados, isso é uma tentação, a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Era o meu tio que estava na plateia, recém-convertido. Ele tinha perdido quase tudo, por erro, por imprudência, por viver longe do Senhor. Isso é verdade, é fato. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que isso é verdade. E ele vai concordar comigo, porque foi o que aconteceu. Mas eu fui tentado, muitas das vezes eu amo a tia Edna, eu amo a Beth, eu amo cada irmão que aqui está, Pastor Ori, o Cristiano, a Irene, sua esposa, eu amo o Zeca que está aqui conosco, não preciso nem falar que eu amo a minha esposa, né? Eu amo muito. Eu amo o Alex, amo o Marcelinho, a Priscila. Eu amo todos que aqui estão. Todos vocês, olhem bem nos meus olhos, eu amo vocês. Irmão Tomico, irmão Wellington, todos. Eu amo vocês. Eu amo. Por isso que eu assumi a responsabilidade de subir aqui e pregar a verdade para vocês. Ainda que amanhã ou depois vocês virem as costas para mim. Ainda que amanhã ou depois você saia e fale, não gostei do culto. A palavra não foi de encontro àquilo que eu queria. Eu amo vocês e por isso eu não vou ligar para isso. Porque eu sei que no momento certo, você vai perceber e vai entender e falar, o pastor Wagner tinha razão. Porque ele pregou aquilo que Deus mandou ele pregar. O filho se chateia no começo, fica nervoso com o pai e com a mãe. Mas depois que ele é livre do perigo por causa da orientação do pai e da mãe, que ele é livre dos vícios, das drogas, da bebida, por causa da correção, da disciplina do pai e da mãe, ele vai agradecer, ele vai ficar feliz. E é assim que eu me sinto. Haverão dias como hoje, que eu vou pregar sobre bênção. Pastor, mas que bênção? O senhor está falando de correção? Calma, a palavra que eu falei que ia pregar é confiança. Essa é só a introdução. Em uns 15 minutinhos, eu creio que Deus vai me dar capacidade. 9h30 nós terminamos, de eu falar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Eu sei que você vai sair daqui muito alegre. Não porque eu quero, mas porque é a vontade de Deus que você saia daqui hoje. Muitas das vezes você saiu com o sentido de quero mais. Não falou aquilo que eu queria ouvir. Mas não fui eu. Sempre foi Deus, vai ser Deus e será até Deus me recolher. Eu pregarei a vontade de Deus.
Só se me arrancarem daqui, eu não prego. Mas enquanto Deus me permitir, eu vou pregar a vontade dEle. Amém? O que acontece com isso? Por que nós pregamos assim? O pastor falou algo muito forte na Santa Ceia, não sei se muitos lembram. A respeito da postura das pessoas. Teve um trechinho na Santa Ceia na palavra, não sei se todos lembram. Ele pregou a respeito das práticas das pessoas hoje em dia. Que muitos estão se virando ao homossexualismo. Eu tenho pessoas na minha família que estão passando por isso, que foram cometidos disso. E creio que tem pessoas aqui que também conhecem alguém, ou tem pessoas da família que estão nessa prática. E não é por causa disso que nós deixamos de amar essas pessoas. Mas uma coisa é certa, nós não podemos aprovar essa prática, porque vai contra a palavra de Deus. É difícil pregar isso. Eu chegar para um parente meu, para um irmão muitas das vezes, para um primo, para um tio, para uma tia que está nesta prática e falar assim: eu te amo, mas eu não posso compactuar com você, com esse seu desejo, porque vai contra aquilo que Deus ensinou. O que vai acontecer? Muitas das vezes você vai ser rejeitado, vão virar as costas para você, mas é o correto a se fazer. Nem sempre o correto agrada a todo mundo, mas faça o correto, porque o correto não agrada a todo mundo, mas agrada a Deus. E o nosso papel é agradar ao Senhor. Nós vemos que tem umas leis mudando, e autoridades eclesiásticas, pastores, padres, bispos, até o Papa está aceitando o casamento homossexual. Daqui a um tempo vai vir uma lei que vai obrigar as igrejas a aceitarem. Pastor, não tenha dúvida disso. É para isso que eu estou aqui, para te alertar e para te instruir a respeito das coisas que estão vindo no mundo. O Covid, a palavra já tinha falado dele há muito tempo. Quando fala de peste, assolações, enfermidades, Covid é o quê? Peste, assolações, enfermidade. E nós muitas vezes ficamos surpresos com algumas coisas, mas a palavra nos alerta, para que não sejamos pegos de surpresa, como diz o ditado por aí, de calça curta. E muitos homens de Deus, pessoas muito mais instruídas do que eu na palavra, estão caindo na tentação de pregar e distorcer a palavra para falar aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que a palavra manda pregar. Isso é perigoso. Amém? Então eu vou pregar aquilo que Deus mandou eu pregar nessa noite. Sentado, faça uso da sua Bíblia mais uma vez, abra no livro de Josué, no capítulo 3, do verso 1 até o 17. Josué capítulo 3, verso 1 ao 17, diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Porque vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo:
Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Antes de acontecer, confie primeiro. Antes de acontecer, o Senhor já estava falando que maravilhas iam acontecer. Quantos dos irmãos têm ouvido que maravilhas vão acontecer na sua vida? Que aquela sua causa o Senhor está tratando, que aquela sua dificuldade o Senhor está trabalhando para que você receba uma notícia positiva naquela causa. O Senhor é tremendo. Antes de acontecer, Ele já avisa: se prepara, porque coisas grandes vão acontecer. Olha, meu Deus, olha que coisa. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, todos inimigos do povo de Israel. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, na frente. O Jordão transbordava em ambas as margens da época da colheita. O Jordão estava muito cheio, impossível passar. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Olhe para o seu irmão e diga para ele: confie primeiro, porque o Senhor vai operar milagres no meio de nós. E só vai parar de operar os milagres quando até a última pessoa que recebeu a promessa for abençoada. Olha que coisa tremenda. A água ficou parada como uma parede. O mar que estava cheio, eu creio que numa altura maior do que essa do nosso prédio aqui. Deus havia falado para os sacerdotes, instruído Josué, dizendo assim: coloca os sacerdotes na frente e os levitas portando a arca da aliança. E quando eles chegarem diante do Jordão, fala para eles não titubear, fala para eles não ficarem parados, porque eles já têm a ordem. Quando vocês chegarem diante de um mar maior que a altura desse prédio aqui, vocês não vão parar e perguntar o que nós devemos fazer. Vocês vão caminhar em direção a esse mar. Meu Deus, que coragem!
Deus é o Todo-Poderoso e sempre será eternamente. Deus não erra na sua estratégia. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas Deus me mandou entrar nesse mar, entrar nesse rio, no Rio Jordão, sem a época da cheia. Já dá medo de entrar. Imagine agora que é época de colheita, que o rio fica mais cheio, quase que transbordando. Nós vamos ter que entrar, Josué? Foi isso que Deus falou para você? Foi. Os sacerdotes vão na frente, portando a arca da aliança. E quando vocês verem um rio, não feche o olho não, vão de olho aberto e entrem nesse mar. Sabe o que Deus está nos dizendo com essa palavra? Em primeiro lugar, se Deus falou, confie. Havia possibilidade de atravessar um mar mais alto que esse prédio aqui, de profundidade, portando uma arca, com uma multidão atrás de você, de velhos, de crianças, de jovens, de gente de todas as idades. Havia possibilidade de sucesso nessa travessia? Se eu, o pastor Wagner, falasse para você atravessar, ou se seu marido, sua esposa, o seu amigo falasse do coração dele para você atravessar, você atravessaria? Sim ou não? Eu não. Mas se ele chegasse para mim e dissesse assim, ou ela chegasse para mim e dissesse assim: Deus mandou você atravessar, eu atravessaria sim ou não? Eu atravessaria. Mas é difícil confiar, não é? Eles acamparam. E Deus revelou a Josué o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. O que aconteceu no Mar Vermelho com Moisés e o povo que estavam com ele? Eles atravessaram. Só nessa palavra que Deus falou para Josué, ele não precisava ter medo de nada. A gente tem que prestar muita atenção, porque diariamente, todas as oportunidades que nós temos de vir na igreja e ouvir a palavra do Senhor, em casa, ouvindo uma pregação, estudando a Bíblia, ouvindo um hino, no carro, no trabalho, onde quer que nós estejamos, Deus está falando conosco. E nós muitas das vezes não percebemos que Deus já nos deu a certeza da vitória, mas passou desapercebido. Porque eu tinha que esperar chegar uma sexta-feira, chegar uma quarta, chegar um domingo, para me ouvir da boca do pastor Ori, da pastora Jéssica, do pastor Wagner, ou do irmão que Deus usar aqui, da irmã, que vai acontecer. Mas a revelação da palavra está falando, Salmo 37 que a pastora leu, confie no Senhor. Você confia? Então Ele cuida de você. Então, se aparecer um Jordão na tua frente, ou se aparecer um Mar Vermelho, eu serei contigo como fui com Moisés. Olha o que Deus está falando. Josué, por que Deus falou isso? Porque Josué estava crente que ia conseguir? Porque Josué estava confiante que ia conseguir? Sim ou não? Não. Josué tinha medo, igual eu e você. Tinha dúvida, igual eu e você, a respeito dessa sua inquietação, a respeito dessas situações que você tem para resolver. Olhem eles como essa situação, como o mar na tua frente, como o Jordão na frente de Josué e o povo, como o Mar Vermelho na frente de Moisés e o povo. Só que ambos se abriram. Você acha que o seu Jordão, que o seu Mar Vermelho não vai se abrir? Sim ou não? Se Deus usando o pastor para falar que vai acontecer,
Já aconteceu. Eu vou falar de novo. Faz de conta que você vai ouvir agora. Já aconteceu. Ficou melhor. De novo. Já aconteceu. Um pouquinho mais forte, vamos. Já aconteceu. Glória a Deus! É convicção. Se Deus falou, tem um hino que diz assim: se Deus falou, Ele vai cumprir. É um hino que eu gosto muito. Ele é agitado, ele é de alegria, e diz assim: se Deus falou, Ele vai cumprir. Quem falou com Josué? Foi Deus. Quem havia falado com Moisés antes de Josué? Deus. Quem está falando conosco nesta noite? Não olhe para mim, é Deus. Não é o pastor Wagner que diz que o seu Jordão vai se abrir. Mas tem um pequeno detalhe para o Jordão se abrir e o Mar Vermelho se abrir. Prossiga. Não tenha medo. Pessoas se levantaram contra você. E esse levante representa o Jordão. No seu trabalho, no meio da sua família, dentro da igreja. Acontece, pastor, acontece. Aconteceu no céu. O diabo se levantou contra Deus, mas não pôde resistir. Muitas situações acontecerão, pessoas se levantarão, problemas se levantarão, passaremos por acidente como o pastor passou, como eu já passei. Dentro de casa, não tenho muita experiência com moto, e até tenho meio receio. E eu fui movimentar uma bis dentro de casa. Uma bis, que vergonha. Mas eu não montei nela nada, eu só fui mudar ela de lugar. Só que eu liguei ela. Quando eu liguei essa bis, olha, Deus sabe, eu não acelerei, eu não fiz nada, eu só liguei. Ela saiu em disparada. Minha esposa sabe, o meu sogro e pastor sabe. E eu com medo de soltar essa bis para ela não se estatelar toda, eu caí na besteira de ficar segurando o guidão. Ela me arrastou e prensou meu pé na parede, junto com ela. Foi um impacto tão grande que a minha sogra se assustou. E ela chegou a chorar, sem ir lá fora ver, porque ela achou que algo pior tinha acontecido, que eu havia morrido. Já pensou um noticiário? Pastor morre dentro de casa, um espaço de 2 metros, acidente de uma pista. Que vergonha. Mas Deus me poupou dessa vergonha. Eu não sou muito bom mesmo com moto, mas aí seria muita ignorância, né? Eu sei manejar um pouco, sim. Não era para tudo isso. Mas estavam acontecendo coisas no reino espiritual naquela semana na nossa casa. E eu entendi o que aconteceu. Era para eu ter morrido de uma forma tão simples e tão boba, com uma bis a 2 metros da parede. Mas ela bateu tão forte que quando foi levada no concerto, o rapaz que conserta falou assim: olha, como foi esse acidente aí? Porque o impacto foi tão grande que quase que não dá para aproveitar a moto. Como que uma moto, uma bis, ganha uma velocidade de 2 metros e toma um impacto com a parede e prensa o meu pé junto? Tão grande. Uma velocidade de quase aí uns 80 por hora, 80 e poucos por hora. Depois o rapaz averiguando, ele falou assim: o guidão ficou preso, o acelerador, melhor dizendo, ficou preso. E ela saiu disparada. Só que eu falei: mas eu não toquei no acelerador. Minha esposa chegou com a moto, deixou, estacionou em casa.
E eu fui apenas liguei ela para mudar ela de posição. E ela me arrastou. E prensou o meu pé. Na hora eu achei que tinha quebrado o meu pé, a minha perna. Mas não aconteceu nada. Confie. Confie em Deus. Em situações pequenas que parece que não vai dar em nada, não faça nada antes de orar e confiar em Deus. Eu vou resolver isso, eu já fiz várias vezes, eu já movimentei a moto aqui várias vezes, vai ser só mais uma. Olha o que aconteceu. Mas eu confio em Deus, que ao todo tempo, ainda que eu não mereça, Ele tem me guardado. Ele tem te guardado. Ele tem guardado os teus. Ele tem guardado a tua casa. Ainda que nós não mereçamos, ainda que muitos olhem para nós, ele não é digno, ela não é digna, ela faz isso, ele faz aquilo. Não ligue. Apenas confie. Irmão Alex, apenas confie. Deus contempla a tua vida. Quando o irmão toca esse teclado, é a mesma coisa do que eu estou fazendo agora, pregando a palavra. Cada um foi chamado para um ministério. E tudo que nós fazemos para o Senhor glorifica o nome dEle. Por isso, quando o pastor diz uma palavra e você sente seu coração e levanta sua mão e glorifica a Deus, você está cumprindo o seu ministério, o seu papel. Tudo que você faz, qualquer gesto para o Senhor, glorifica o nome dEle. E aquele que glorifica e confia no Senhor, não fica sem resposta. Quando Josué disse aos sacerdotes, vocês vão entrar primeiro, eles podiam ter falado, nós não, vai você, você é o líder. Se eu chegasse para os irmãos e falasse, irmãos, vocês vão entrar primeiro, o pastor vai depois. Eu, pastor? Você é o pastor? Você é a pastora? Vai primeiro. Mas se alguém usado por Deus direcionar a tua vida, confie. Vai sem medo. Porque prodígios e milagres vão acontecer a partir do momento que você começa a caminhar em direção ao Jordão, em direção ao Mar Vermelho, em direção ao gigante que se levantou contra a tua vida. Quando você caminha e entra na fornalha, milagres e prodígios vão acontecer. Mas eu não merecia a fornalha. Quando você caminha e entra na prisão, conduzido por Deus. Mas eu não queria estar nessa prisão, mas foi Deus que te conduziu até lá, vai, confia. Mas uma prisão, Deus, uma fornalha, Deus, cova dos leões, Deus, confia. Apenas confie, marcha. Marcha sem medo. Porque milagres e prodígios vão acontecer enquanto você confia e vai em direção à vontade de Deus. Enquanto eu e você confiarmos e formos na direção de Deus, nós não seremos envergonhados. Os sacerdotes não reclamaram, não questionaram, eles foram, eles confiaram. Está cheio de luta aí, né? Cheio de dificuldade. Mas não pare de marchar. Não pare para dizer, onde foi que eu errei? Será que eu falhei? Se Jó parasse para ficar pensando, por que eu estou passando por tudo isso? Eu pequei mesmo, meus amigos estão falando que eu pequei, mas ele sabia que não tinha pecado. Você sabe quando erra, todo mundo aqui sabe quando erra. Jó conhecia a sua vida, Deus deu testemunho dele, falando, é reto, íntegro e temente a Deus. Não vejo nenhum mal, falou para Satanás isso. Está vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus.
tivesse falha, Deus falava, mas ele é falho nisso, nisso e naquilo. Mas Deus não falou porque não existia. Mas Jó foi provado. Apareceu um Jordão na frente dele. Melhor, para Jó apareceu o Jordão e o Mar Vermelho junto. Tamanha aprovação que ele passou. Para alguns irmãos, não é só o Jordão, não é só o Mar Vermelho. A situação é tão grave, tão difícil, que parece que o Jordão e o Mar Vermelho se juntaram para te fazer fracassar. Não é verdade? Mas eu tenho uma palavra para você. Põe a mão no seu coração assim e receba isso. Mas você não vai fracassar. Pode o Jordão e o Mar Vermelho se juntar para te destruir, mas eles vão se abrir para você passar. Você vai passar. Pastora, você vai passar. Não tenha medo das situações que surgirem. Tudo é para Deus ser glorificado na tua vida. Nunca houve um Deus como o nosso Deus. Nunca vai existir um Deus que faz isso. Guarde esse versículo no seu coração. E nós estaremos encerrando a pregação e passando para um outro momento do culto. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 64, apenas o verso 4. Olha que palavra tremenda. Para você sair daqui com mais que certeza de que Deus falou com você e que Ele vai cumprir o que tem falado para a tua vida. Desde os tempos antigos, na minha tradução. Não é de agora que esse Deus se comporta dessa maneira. Já vem lá do passado. Tempo que você nem era nascido ainda, que sua mãe, que sua avó não eram nascidos ainda. Seus avós. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam ou confiam. Não há um Deus como o meu Deus, como o seu Deus, que desde a antiguidade, ainda de você existir, Ele já trabalhava para aqueles que escolheram diante do Jordão, diante do Mar Vermelho, diante dos nãos, diante das palavras negativas, dizendo, você não vai conseguir. Desde a antiguidade, Ele já trabalhava para pôr por terra essas palavras, esses inimigos, essas dificuldades, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando em Deus aqui? Quem está confiando em Deus aqui? Então se prepara para ver Deus agir. E vai ser lindo o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor.